Despertar Podcast novamente com a Dona Célia. E agora trouxemos o seu Renato, que é o esposo dela, nessa que é a parte 2 desse momento que nós estamos aqui conversando com a Dona Célia. Ela que está fazendo já há algum tempo um trabalho junto com a família de psicografia e tratamento espiritual. A gente fez até um trabalho aqui para poder divulgar esse encontro que será realizado esse final de semana, dia 31/5 e dia 1/6, aqui na cidade de Formiga. Dona Célia, mais uma vez, uma boa noite, é um prazer estar com a senhora aqui. Senhor Renato, uma boa noite, um prazer, viu? Sejam muito bem-vindos. Meu querido Fabiano, boa noite. Você boa noite, por aqui. Prazer é nosso. Dona Célia, que satisfação. É sempre uma satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Agora com o senhor Renato. Boa noite. O esposo da Dona Célia. Hoje nós vamos falar um assunto muito especial aqui, né? Isso. Lembrando que esse episódio é sobre o tratamento espiritual, que é a outra parte do trabalho que faz esse grupo, né, do Irmãos Franklin, não é isso? Lá de Uberaba. Bom, vamos lá. Senhor Renato, conta um pouquinho da história junto com a sua esposa e o seu filho Isaías. Como é que surgiu o tratamento espiritual? Quando é que vocês começaram? A partir de quando é que vocês passaram a fazer tratamento espiritual? Foi depois das cartas consoladoras? Foi antes? Conta pra gente aí, por favor. Fica à vontade. Foi antes. A gente foi na minha casa. O irmão Frank pediu para a Célia fazer um evangelho no lar. E a gente começou a fazer o evangelho no lar, na nossa casa. De repente, quando a gente olhou, já estava a minha sogra, a minha cunhada, junto com a gente, e a nossa casa cheia. Era a sala cheia, todo mundo cheio de gente na nossa casa. E de repente o irmão Frank já começou a trabalhar lá fazendo os tratamentos. Mas como a casa já estava cheia, não tinha mais jeito de ter mais gente, de colocar gente, o irmão Frank pediu para que montasse a casa dele. Certo. Foi assim que começou o nosso centro. A casa dele é a mesma que é hoje. Sim, a mesma que é hoje. Só para a gente poder dar um esclarecimento para o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, o irmão Franklin é o espírito, certo? Sim. Que trabalha com a mediunidade do senhor. É isso mesmo, senhor Renato? Dona Célia. Dona Célia. Ah, tá. Irmão Franklin é meu mentor de cura. Mentor de cura da senhora. Uhum. Entendi. E a senhora não fica cansada, não, Dona Célia? Olha, conta aí. Essa pergunta é muito frequente para mim. Depois do trabalho de psicografia, depois dos tratamentos de cura, as pessoas, você deve estar muito cansada. Não, não cansa. Eu não fico cansado na psicografia, não fico cansado nos tratamentos de cura. Uhum. É como se eu não estivesse ali, presente ali, né? O meu corpo estava sendo usado pela espiritualidade maior e não sente o cansaço. O meu espírito não sente o cansaço do corpo físico. Que bacana. Lembrando, pessoal, que esse é o nosso episódio 2, né? Então vocês correm lá, assistem o episódio 1. Das cartas, né? Volta aqui. Continua assistindo, porque o primeiro também é imperdível, né? Nesse tratamento, primeiro, vamos ver aqui coisa assim, vamos fazer uma pergunta clássica. Uhum. O que seria o tratamento espiritual? O que é o tratamento? Como que ele se baseia? Assim, o que é o tratamento espiritual? Olha, o tratamento espiritual, ele é realizado através da manifestação de um espírito em um aparelho, né, do médium, e geralmente é um médico espiritual do plano de espírito. Porém, às vezes não tem aqueles também que não são médicos, mas que trabalham no trabalho de assistência e cura. É onde você recebe a cirurgia espiritual, recebe a aplicação, você recebe palavras de conforto. O trabalho de tratamento inclui tudo isso. Assistência à saúde emocional,
né? O psicológico, as doenças da carne, mas também tem aquela parte que às vezes a pessoa está passando por momentos difíceis e quando chega diante de um médico espiritual, de um momento, de um tratamento, ele recebe muito mais do que às vezes ele esperava, porque ele sai de lá reconfortado. Às vezes a doença está tornando tão sofrido e depois de uma palavra de um médico espiritual, ele sai de lá renovado. Com certeza. Com certeza. Que lindo, né? É porque muita gente pensa que o tratamento espiritual é só, digamos assim, naquele momento, né? Não é. O tratamento espiritual é ali, na hora da consulta. Depois tem o acompanhamento, às vezes à distância, às vezes presente na nossa casa. E o médico vai estar sempre amparando, o médico espiritual vai estar sempre amparando, mantendo aquele contato e fazendo tudo o que é necessário para que, dentro da permissão de Deus, a pessoa tenha a sua saúde e a sua áurea reequilibrada. O tratamento espiritual começa lá na assistência e termina junto com os nossos irmãos para fazer o tratamento, né? Então o pessoal que está ali esperando já está sendo Sim. atendido. Olha, interessante. Ele começa ali na assistência. Uhum. Por isso que hoje em dia, como se diz, quanto mais silêncio, Claro. mais Uma coisa energias positivas tem. bacana. Né? Isso é um desafio, porque muitas pessoas vão ali muito ansiosas, não é isso? Essa questão dos eletrônicos também, as pessoas ficarem mexendo também atrapalha um pouco. Celular. Sim. Sim, né? Atrapalha. É Sim. mesmo. Uhum. Eu acho que, como se diz, igualzinho o Isaías, vamos supor que ele está lá fazendo uma palestra. A pessoa está Tá No desconcentrada, né? desconcentrada. E ali também eu acho que quando você entra dentro de uma casa espírita, você tem que sincronizar Qual o propósito, né? exatamente. Uhum. Né? O senhor falou um negócio aí muito importante, porque dentro de uma casa espírita, às vezes vem mais ou menos as mesmas pessoas, então às vezes eles até acostumam a não usar o celular durante a reunião, durante a palestra. Mas nas viagens de vocês, às vezes não tem muito isso, né? A pessoa fica ali ansiosa, então o Isaías lá, que é o palestrante, fica lá falando e muita gente fica consultando o celular. Isso deve ser quebra muita harmonia Exatamente. do ambiente. Exatamente. E como é que vocês fazem para poder sair disso? Uai, eu acho que depende de nós, médios, para pôr as energias em ordem e não desconcentrar, Aí que né? é o ponto. Para não haver, Aumenta o trabalho de vocês, com certeza. de concentração. É por isso que eu estou falando. Se tivesse, vamos supor, mais silêncio, acontece que não tem, né? Às vezes as pessoas começam a discutir, né? Alguma coisa. Então, seria mais fácil. Sim. Mas o nosso trabalho, o nosso propósito é não desconcentrar diante cada trabalho que a gente faz. Então, nesse caso, a pessoa às vezes ficar em oração, em prece, ajuda muito. Sim, Seria o ideal, né? com certeza. Não, e as pessoas falam tanto que assim, não tá tendo um tempo para Deus, né? Então eu falo, gente, esse é o momento, já que vocês se dispuseram a vir estar aqui, né? Use esse momento, né? É o que ele está dizendo ali, porque vai sair aqui. É que as pessoas precisam investir. Se chegaram até ali, precisa daquele tempo para aquela finalidade Com pela certeza. qual eles foram buscar. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Senão se perde o trabalho, perde o tempo todo. Com certeza. Né, dona Célia? É verdade. Isso atrapalha a senhora? Olha, para mim, na psicografia, atrapalha, mas no tratamento de cura, não atrapalha. A partir da hora que eu empresto o meu aparelho para manifestação de Dr. Franklin Benjamin de Castro, eu já isolo Não atrapalha completamente. só, mas talvez atrapalhe ele, né? Ele, Ele às pode dar uns- vezes, Pode dar atrapalha. uns puxão de orelha. de Sim, vez em às vezes quando, ele né, pede dona silêncio. Célia? A senhora fica inconsciente, Sim. total. Uhum. Depois não lembra de nada. Não. Tem que falar para a senhora.
Sim, tem que falar para mim. E muitas das vezes é constrangedor, até porque na rua as pessoas vêm me cumprimentar, me abraçar, e eu não sei de quem se trata, né? Porque Com certeza. paciente que é o dele. meu caso, que eu te chamei pelo nome. Mas quem que é esse rapaz? Aí? De onde que ele veio? Dona Célia, Normal. outra coisa que é importante a gente esclarecer, que esse tratamento, ele não exime do tratamento convencional. De jeito A nenhum. senhora pode falar um pouquinho a respeito? O irmão Franklin sempre explica. Olha, nós fazemos a parte da medicina espiritual, agimos segundo a permissão de Deus, trazemos a medicação que Deus nos permite, a cura que Deus nos permite, mas a medicina espiritual muitas das vezes necessita ser acompanhada ou acompanhar a medicina terrena, a medicina convencional. Bacana. É. Interessante. Porque tem muita gente que acha, eu vou pra lá e pronto. Não é assim, Não é. né? Muita Interessante, gente porque tem essa... tem no caso assim, no caso de doenças graves, né, que já que a gente está falando de médicos terrestres, né, da terapia convencional, em caso de doença grave, autoimunes, o tratamento espiritual também atua, assim, ele tem uma eficácia, que às vezes, eu quero dizer assim, ó, às vezes no tratamento médico, a pessoa fica descrente porque não tem sucesso, né? Ou tá muito devagar e a pessoa vai acabando desistindo, assim, às vezes até da vida, né? No tratamento espiritual, a pessoa consegue alcançar, às vezes, um objetivo que no tradicional ela, às vezes, tem mais dificuldade. A senhora já viu isso acontecer? Assim? Já. A gente lá na nossa casa já presenciou alguns tratamentos que pela medicina estava Sem dificuldades, né? com dificuldades e até às vezes, igual o caso de uma criança, que os médicos dizem, olha, pode levar a criança para casa porque não tem mais o que fazer. A mãe, no desespero de mãe, né, não aceita a perda de um filho, levou para o irmão Franklin. O irmão Franklin falou para ela que ia fazer tudo aquilo que Deus permitisse. E a fé dela foi tão grande que o tratamento dele teve sucesso. E hoje ele está um rapaz, né, casado, com filhos. E o que aconteceu? A fé é muito importante dentro do tratamento espiritual. Não faz milagre. O tratamento espiritual, né, não faz milagre. Você tem que ter fé, né? Tem que acreditar e tem que seguir as orientações do médico espiritual também. Perfeito. Dona Célia, a gente nós hoje estamos enfrentando uma onda gigante de casos de depressão e ansiedade. E, inclusive, tem uma mensagem do Divaldo Franco, antes dele desencarnar, que dizendo para nós que nós vamos ter vários problemas com o contingente vitimado pela depressão e ansiedade. Hoje, nos tratamentos que a senhora está sempre à frente, essas duas patologias seriam duas situações que ocorrem muito nos tratamentos? Muitas pessoas vêm em busca dessa cura, vamos dizer assim. Existe sim a depressão, o toque, né? A compulsão. São tratamentos que a gente tem uma procura muito grande. Porque é um tratamento que precisa da medicina, mas também precisa do tratamento do lado espiritual. Porque a maioria da depressão, da ansiedade, da compulsão, do toque, ela é proveniente também de uma obsessão, de uma influência espiritual. Então, a medicina espiritual junto à medicina convencional consegue um êxito muito grande. Agora é o seguinte, vamos dizer, a senhora vem em Formiga nesse final de semana. O tratamento vai acontecer no domingo. Depois a senhora vai embora e pegou lá um caso de depressão, ou de ansiedade, ou de toque, bipolaridade, enfim. E a senhora, com a equipe, vai embora e vai voltar aqui só Deus sabe quando. Vamos imaginar o seguinte. Vamos voltar logo. Sim, mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a senhora não venha mais esse ano aqui. E precisa de ter, como falou, o tratamento não é chegar lá, apertar um botão que tudo vai melhorar. Sim. Como acontece,
como funciona o tratamento, uma vez que aquela pessoa vai estar ali só uma vez diante da senhora? No domingo, né, o irmão Franklin vai estar atendendo. Se ele achar necessário 90 dias de tratamento consecutivo, ele vai vir realizar apenas em espírito. Ele vai orientar. Olha, tal hora eu vou passar na sua casa. Entendi. Então você vai deitar 15 minutos antes, fazer uma prece de preparação, cobrir com um lençol branco se você tiver. Se não tiver, não tem problema. Mas deita fazendo uma prece e esperando os médicos ir ali. E vai fazer todas as revisões do tratamento até que aquele paciente... Seguir as recomendações. Sim, tem que seguir as recomendações, a medicação corretamente. Claro. Que tipo de medicação? A nossa medicação, o irmão Franklin, ele usa muito a água. Sim. Ele transforma a água numa medicação. Isso. Às vezes também ele recomenda algum chá, alguma coisinha assim, mas é muito raro. A maioria das vezes é mesmo a água transformada numa medicação. Então, ele em espírito vem num determinado dia, já pré-estabelecido, Hora. Sim, e naquele momento ali, na hora certinho, e ele magnetiza a água, e esse é o remédio. esse é o Certo? remédio. Uhum. E para cirurgias espirituais? Vamos supor, então, vai fazer uma cirurgia. Naquele dia resolve e aí ela vai ter o repouso? Funciona assim? Como é Olha, que funciona o tratamento para cirurgias? você precisa de uma cirurgia. Ele vai fazer. Aí ele vai te dar repouso, né, físico. Dependendo do que for, é o tanto. É um São tanto os de dias, né? De comida, de alimento remoso, tantos dias. E se não fizer, você não tem êxito e às vezes há complicação. Casos que a gente já teve complicação numa cirurgia bariátrica que ele recomendou, que é uma dieta muito rígida, e a pessoa saiu da dieta, teve que procurar um médico e chegou lá, o médico falou para ele, você está com uma cirurgia e a sua cirurgia foi rompida. Então é um problema muito grave. E a cirurgia tinha sido feita às mãos de um médico espiritual. E sai as imagens? Sim, Se for fazer exame de imagens? constata- sai as imagens. Interessante. Né? Doideira, hein? Mas sabe uma coisa que eu queria perguntar também? Porque... Queria, não, pergunta agora, senão eles vão embora. Não pode perguntar. Posso perguntar? Pode, deve. Então eu vou perguntar. Vou perguntar pro Renato. O senhor Renato, é porque às vezes as pessoas têm curiosidade, né? Quando a gente fala em cirurgia espiritual, eu vejo que muitas pessoas que não têm o conhecimento pensam que vai ter corte, né? Vai ter sangue, né? Não sei nem se o YouTube deixa eu falar isso, mas tudo bem. É assim? Não. Há cortes, Dentro- é invasivo. Como são essas cirurgias Dentro, espirituais? na nossa casa, não. É só espiritualmente mesmo. Mas é igualzinho a Célia falou. Se não for feito o que ele falou para fazer, é muito perigoso. Mais ainda do que a medicina, né? Então tem que fazer. Não tem corte espiritualmente, tem, né? E o irmão Frank... Mas não é o médio, é o espírito, né? Isso, exatamente. Uhum. Mas não tem corte como se diz, para você ver e sair sangue. Porque antigamente, né, a gente tem conhecimento através, até mesmo do filme do Zé Rigó, O Predestinado, ele trouxe ali para nós uma visão bastante completa de como eram feitas essas cirurgias antigamente. Que sim. o corte, pela mensagem ali, ele era necessário para que a pessoa pudesse acreditar. E não que é necessário para o êxito da cirurgia, porque senão hoje Isso aí. as cirurgias que acontecem hoje sem corte não seriam exitosas. Seria justo afirmar isso? Eu acho que... Como se diz... Como eu vou falar? Responde essa. No tempo do Zé Rigó, ainda existia um preconceito muito maior do que o que a gente Exatamente. enfrenta hoje. Exatamente. Né? Isso que eu queria saber. Então ele mostrava aquele tipo de cirurgia ali para que as pessoas pudessem acreditar na medicina espiritual. E era um fenômeno. Para as pessoas aquilo era
uma coisa extraordinária, né? E hoje já não existe tanto essa necessidade porque o espiritismo avançou muito, tomou muito um lugar dele mesmo, né? Vamos dizer assim, as pessoas estão procurando compreender mais a doutrina espírita num todo. Legal. É bacana vocês terem falado isso, porque é uma dúvida que gera das pessoas hoje ainda, né? Porque esses filmes ainda estão aí, né? Sim. A gente também teve o exemplo do João de Deus, né? Que fazia Mas essa cirurgia. eu- As pessoas falam, quando falam em cirurgia, pode eu, falar, desculpa. eu acho o seguinte, que o espiritismo antigamente ele era muito julgado. Hoje Sim. não. O espiritismo já é mais aberto, né, pelas pessoas entender e estudar. Se a pessoa chegar e estudar o espiritismo, ela vai saber que o espiritismo é bom para o espírito, bom para a pessoa, muda tudo. Ele pode certeza. até te curar, se você ter fé. Se você né? der a oportunidade, né? Exatamente. Então, igual você falou, o Zé Igor, igual a Célia também falou, que naquela época era preciso apresentar o trabalho para que as pessoas pudessem acreditar. Hoje não, hoje, igual ela falou, o espiritismo avançou bastante, né? Já tem mais aceitação. Exatamente. Né? Dona Célia, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, que no sentido, os problemas ortopédicos que realmente já houve uma deformação do osso, às vezes a falta de uma cartilagem ali, que a medicina tradicional não vai realmente operar um milagre ali, vamos dizer, a gente sabe que milagre não existe, mas vamos deixar nesse português. Assim, ainda assim, a cirurgia espiritual podem ajudar essa pessoa com essa problemática ortopédica? Sim, pode. Vou lá Tanto. domingo. Isso aí não Será valeu. muito bem domingo eu tô atendido. lá, viu? Isso aí não valeu, não. Né? Eles tanto podem reconstruir a cartilagem, né? Como eles podem corrigir um defeito no osso. Eles podem, desde que seja permitido por Deus. Merecimento. Merecimento. O Davi tinha. Quem que é Davi? Davi é uma criancinha recém-nascida que nasceu com os pezinhos voltados para dentro, todo para mesmo? dentro. Ó, Aí, Eu andava só com a parte de fora dos pés. andava só com a parte fora dos pés. sim. E na medicina existe a cirurgia. Os médicos fazem a cirurgia, enfaixa as pernas da criança, engessa, né? Numa posição contrária, uma cirurgia muito sofrida. E a mãe, diante do sofrimento do filho, que sabia que ele ia passar, ela tentou a medicina espiritual. E o êxito foi maravilhoso. A criança Coisa perfeita. maravilhosa. Perfeita, Que graças a Deus. perfeição. Faz uma pergunta boa aí, que eu tenho uma aqui boa, mas vou deixar você fazer. Então faz a sua primeiro, que eu não Não, tô pô. preparado para essa Não. pergunta boa, não. Eu vou fazer então. Não sei se ela é boa, mas eu tenho certeza que ela é de curiosidade geral, porque eu tenho amigos que já desencarnaram pela patologia do câncer. E infelizmente, quando a gente ouve a notícia, fulano de tal está com aquela doença, todo mundo já sabe qual é o fim da pessoa. Sim. A pessoa não gosta de falar o nome da palavra que representa tanto sofrimento que é o câncer. A senhora, o que a senhora, quando chega uma pessoa para a senhora para fazer o tratamento lá com esse problema de câncer, o tratamento acontece normalmente como acontece os outros, ou nessa patologia existe um cuidado especial pela gravidade, por ser essa doença tão agressiva? Existe um tratamento diferenciado. E também existe aquela parte de que, às vezes, os mentores podem o quê? Amparar, né? Mas naquele momento que a pessoa passa em consulta, o médico espiritual, através da manifestação, avisa: eu posso te ajudar, eu não posso te ajudar.
Posso te curar? Não posso, mas eu posso te dar o quê? Um pouco mais de dignidade para você viver, né, o período mais difícil da doença, que foi inúmeros casos que já passou pela mão do irmão Franklin, que ele não discordou da medicina. Está em fase terminal? Você está em fase terminal. O que é que eu posso fazer por você? Eu posso te auxiliar, amenizar um pouco as dores, confortar, porque a dor do emocional é muito grande, a pessoa fica muito sofrida. Ele caminha com aquela pessoa até o último minuto. E a pessoa tem um pouco mais de dignidade do que aqueles que a gente visita no Hospital do Câncer sem um amparo da espiritualidade maior. E quando há possibilidade de cura, ele diz pra gente que aquela pessoa teve um merecimento da cura porque vai haver nela uma transformação para melhor e que ele vai fazer algo de bom. Ele vai construir algo de melhor na sua vida em favor do semelhante. Nunca em favor próprio, mas do semelhante. Eu pergunto isso, sabe por quê, Fabiano? Porque existe ainda dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, um preconceito muito grande para tratar de determinados assuntos. Sim. Que muitos de nós ainda não estamos preparados para tratar desse assunto com seriedade e pela via do merecimento espiritual. Ah, então quer dizer que eu não mereço? Ah, quer dizer que o outro merece. E aí vem muitos sentimentos ruins, né, nessas conversas. E o próprio Jesus operou curas, está na Bíblia, operou vários tipos de curas durante o período que ele esteve conosco aqui. Portanto, seria mais ou menos uma mensagem que ele traz para nós que é possível esse tratamento, respeitando, obviamente, o merecimento de cada um? Sim. É né? o exemplo que ele trouxe para nós. Que Foi. nós, né? Cada um com o seu merecimento, que a gente sabe que nós não estamos aqui pela primeira vez. A gente já vem de várias encarnações. E o câncer é uma doença que eu considero kármica, que é aquela doença que o espírito traz de outras encarnações. Então, dependendo da gravidade da sua ação em outra vida, vai ser a resposta ao seu tratamento do câncer. Tanto que na medicina também existe cura para o câncer. Não são todos que recebem um diagnóstico e que vai desencarnar. Tem aqueles que passam pelo aquele tratamento doloroso da medicina e recupera, e sara, e vive anos ainda. Porém, tudo isso vai depender da sua resignação, da sua fé, da sua atitude, da sua confiança em Deus. E o seu merecimento está aí, na confiança e na resignação, na sua transformação moral. Agora eu vou fazer a minha pergunta. Aí a gente já falou aqui de vários tipos de tratamento, né, espiritual. Do físico, né? Essas questões mais crônicas, autoimunes. Agora, uma questão que às vezes eu vejo muitas pessoas procurarem é a questão, hoje em dia, acho que até o Luiz Carlos já falou sobre isso, nesse momento que a gente está passando, das pessoas às vezes estarem entrando em um processo depressivo, às vezes em surtos psicóticos, né? E às vezes não acha alívio. Né? Às vezes as mães ficam preocupadas, isso está acontecendo muito em criança, de ver que está com um distúrbio de personalidade, que está acontecendo muito hoje em dia. A pessoa leva as pessoas nos psiquiatras, psicólogos, eles não conseguem descobrir. A gente sabe que existe, às vezes, um processo obsessivo, igual a senhora falou, que pode estar agindo ali no momento, né? Nesse caso, muitas pessoas procuram para essas questões psicológicas, o tratamento espiritual. Muitas pessoas falam assim, olha, meu filho está passando por um distúrbio, um problema, eu não acho nada, ele é agressivo, ele é isso, ele é aquilo. Existe essa procura e é eficaz nesse caso? Existe a procura e muitas das vezes, quando se trata de uma simples obsessão, existe a eficácia da cura. Porém, tem aqueles que amenizam, mas não são curados devido à sua prova que você trouxe de outras vidas. Tá? É relativo. No caso, o irmão Franklin chegou ali, se for um caso de obsessão simples,
ele pode estar fazendo o tratamento. Sim, vai dentro- passar pelo trabalho de Se não for desobsessão, kármico, se não tiver situação, ele pode aproveitar ali e já fazer esse tipo de faz o situação. trabalho de desobsessão Que e a bacana, pessoa melhora. gente, aí, ó. Mas é um processo também que não é você vai hoje e já sai de lá Claro, curado, é, né? porque tem isso, né? Você Tem que ter vai toda aquela mudança. Tem. Você vai passar por vários trabalhos de desobsessão, vai receber banhos magnéticos, vão receber água magnética e, se for uma simples obsessão, o espírito, desde que o paciente se ajude, queira, né? Porque para isso ele tem que querer. Porque muitas das vezes você vai na casa Às vezes espírita é alguém que quer levar a pessoa mesmo não quer ir, né? com uma obsessão, o mentor tira, ele chama de volta, porque sente falta. Quando a obsessão está muito forte, a pessoa sente falta da entidade e traz de volta. Olha isso. Então, a cura da obsessão precisa da vontade querer do mesmo. paciente. Mas a obsessão também pode levá-lo ao desencarne, né? Se tirar. Ah, então. Acontece, quando está não na obsessão, mas já na possessão sim. Quando está possesso, se retira o espírito de uma vez, de um todo, às vezes a pessoa sente tanta falta que vem ao desencarne, mas isso é muito raro. Isso é um assunto realmente, talvez assim, com outro momento, porque, Exatamente. como o senhor falou, ele é pesado e ele é até ruim, né, a gente raciocinar sobre isso aí, mas o importante, O que acontece, né? sim, o importante é ver vocês com essa alegria fazendo esse trabalho, tanto das cartas consoladoras como do tratamento espiritual que envolve o evangelho no lar, o evangelho na casa espírita, o próprio estudo da doutrina espírita, que é o que todo centro espírita nos proporciona, né? Verdade. Fabiano, nós estamos aqui agora quase chegando para o final. Mais alguma curiosidade aí? Mais uma pergunta? Não tem curiosidade. Mas assim, eu achei bonito o que o senhor Renato falou. Importante ressaltar para as pessoas o quanto é importante fazer o evangelho no lar. Isso. Olha quantas coisas bonitas aconteceram enquanto acontecia um evangelho no lar. Olha que missão foi dada, né, para este grupo, para essa família, através de um evangelho que com certeza não esperava essa missão. Né? Começou do nada, às vezes num trabalho despretensioso, Despretensioso. Essa o evangelho na palavra que eu casa ia do usar. Senhor, Sim. né? Isso aí eu vejo, Fabiano, assim, eu já escutei algumas situações assim, que muito centro espírita nasceu Do evangelho no lar. na cozinha. Ah, sempre acontece. Cozinha é um lugar bom, Então né? já viu também, dona Célia? O meu foi na cozinha. Aí, ó. Cozinha. Tá vendo? Então isso é importante a gente ver nisso aí a mão de Deus. Lá na casa né? do Luiz Carlos, muita coisa nasce na cozinha também, né? Luiz? É. Luiz Carlos ele fala assim: vamos bater o papo, vamos. Então vamos lá pra cá. Eu falei, vai nascer alguma coisa. Na cozinha. Na cozinha. Dona Célia, então, muito animada então pro encontro desse final de semana? Sim, É? muito confiante em Deus que será um trabalho abençoado. E o senhor Renato? Com certeza. Eu acho que o nosso trabalho, como vocês falaram, só traz amor aos corações das pessoas e tomara que o nosso trabalho dos 2 dias estejam na mão de Deus e possa trazer curas, possa trazer alegria aos corações dos nossos irmãos que vão participar. Assim seja. Eu vejo, só mais um questionamento, dona Célia, eu sei que a senhora já está assim, doida para tomar um cafezinho, descansar, mas só mais um questionamento é o seguinte, sabe, senhor Renato? Esse trabalho que a doutrina espírita oportuniza as pessoas ainda é muito, ainda é alvo de muito preconceito, inclusive de alguns espíritas. Não vou falar do não espírita, não. Porque o não espírita, ele não conhece, etc. E esse trabalho que a gente está aqui, dona Célia, é exatamente para auxiliar o não espírita a compreender a doutrina espírita, quebrar algumas barreiras, Que desmistificar. é um trabalho de Deus. Desmistificar algumas crenças, porque o espiritismo é um trabalho sob a inspiração divina. Divina.
E muito embora determinadas frentes de trabalho dentro do espiritismo ainda são alvo de muita discriminação, esse do tratamento espiritual e mesmo das cartas consoladoras não estariam isentos, né, dona Célia? Não, de jeito nenhum. É preconceituoso ainda. Ainda tem aqueles que têm preconceito. Ah, isso é mentira, não acredito. Certeza. Né? Dedo em risco, assim. Uhum, né? bem assim. E o que move vocês a não parar com o trabalho? Seria, assim, a pergunta para a gente poder fechar, né? Porque eu sei que vocês viajam, não cobram nada, é sacrifício, é missão, dedo em risco, não recebi minha carta, meu tratamento não deu certo, mas vai ver, o repouso não foi feito. E mesmo assim, vocês ainda se sentem motivados a continuar com esse trabalho? Sim, continuo, porque se a gente tem aquele que aponta o dedo, como você disse, nós temos aqueles que nos abraçam, nos agradecem e diz: eu fui curado, eu renasci depois que eu conheci vocês, minha vida mudou. Então, a gente nunca que pesa o negativo, mas sempre o positivo. E é isso que nos alimenta a força, a fé e a vontade de querer trabalhar cada dia mais. Ei, coisa. Muito bem, eu não vou nem falar mais nada. Terminou aqui. Vamos cortar aqui agora. E foi lindo isso. Dona Célia e o senhor Renato, muito obrigado pela presença de vocês aqui, o Isaías também. E eu gostaria que a senhora deixasse aí, o senhor Renato também, as suas palavras finais, as suas considerações. Eu deixo essa palavra para você. Dona Célia, chega mais pertinho do microfone, por favor. Olha, eu agradeço muito esta oportunidade, né, que eu tenho certeza que milhões de pessoas vão assistir, vão ver, vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, não do meu trabalho, mas da doutrina em si, né, do espiritismo em si. Eu agradeço a Deus que me proporcionou esta mediunidade, uma mediunidade que muitas das vezes eu levo às pessoas uma paz, uma alegria, que às vezes está até me faltando, porque não é porque a gente é médium que a gente não tem problema, que a gente não vive uma dificuldade. Então, às vezes, aquele sorriso, aquele agradecimento, vale tudo aquilo que às vezes a gente passa de difícil na vida. E eu quero pedir para que vocês tenham sempre Deus no coração, porque Deus é luz, Deus é caminho, Deus é amparo, Deus é aquele que nos criou e que nós podemos chamar de Pai todos os dias. Amém. Virou uma oração Assim seja. de encerramento aqui. Lindo. Tchau, Fabiano. Tchau. Aquele abraço, prazer te ver. Tchau. Viu? Sr. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. Renato. Célia. Obrigado, Eu dona que Célia. agradeço. Muito obrigada. Voltem sempre. Obrigada. Despertar Podcast, finalizando mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Corre lá, assiste o primeiro episódio. Também está incrível. Forte abraço, até o próximo Despertar Podcast.